Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vais. Jesus lhes respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Jesus lhes respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, já quero pedir a você que, se não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe. Vamos fazer essa palavra de Deus chegar a muitos corações. O texto que nós acabamos de ler hoje do Evangelho, o tema central hoje nosso é o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse texto e nós vemos as condições que Jesus coloca, aqueles que querem seguir, isso é importante para cada um de nós, para a fecundidade do nosso apostolado. Eu gostaria hoje então de trazer três tópicos para que a gente pudesse meditar em cima dessa fala de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que o seguimento de Cristo nos exige? Em primeiro lugar, o risco de uma vida livre de qualquer apoio ou segurança humana. Então, primeira coisa que o seguimento de Cristo exige de cada um de nós é uma vida livre, uma vida pronta de qualquer segurança humana, sem cálculos. Jesus, quando ele diz aqui para esse escriba, as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo para mim e para você que o primeiro passo que a gente precisa dar no seguimento é ter uma vida livre de qualquer apoio ou segurança humana. Nós não podemos nos apoiar nessas realidades. Isso é muito importante para cada um de nós, para nós entendermos que faz parte do seguimento de Cristo, porque esse contexto se dá depois de uma grande pregação com muitas curas e milagres de Cristo. Ora, nós também, diante de curas e milagres, diante de um retiro, por exemplo, uma pessoa que faz um retiro ou tem um encontro pessoal com o Senhor, ele diz a mesma coisa que o escriba: Senhor, eu quero te seguir. E aí Jesus então coloca as credenciais do seguimento. Primeiro passo, nós precisamos ter uma vida livre de qualquer apoio ou segurança humana. Segundo, a disponibilidade para a missão sem calcular os gastos, sem calcular os riscos, gastos não, os riscos. Então, nós temos que estar disponível. Quantas pessoas boas, quantas pessoas maravilhosas que têm dons e talentos dados por Deus, mas não são disponíveis. É o que o homem disse aqui: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai, deixa primeiro eu ir lá cuidar do meu campo, deixa primeiro eu fazer isso. Quantas vezes Deus está nos chamando e a pessoa diz: olha, quando eu terminar a faculdade, ou quando eu ajeitar isso lá em casa. O tempo todo nós ouvimos isso das pessoas. Não, agora eu não posso participar do grupo, ou agora eu não posso participar daquela missão, ou agora eu não posso assumir isso, porque primeiro eu preciso acabar isso. Não, irmãos, o seguimento de Cristo não vai por esse lado. Não, nós, para seguir Jesus, nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar. Então, nós temos que ter uma disponibilidade para a missão sem calcular os riscos, sem calcular aquilo que essa missão nos levará. Nós precisamos, depois de ter uma vida livre, desapegada, nós precisamos então ser disponíveis. A disponibilidade é algo que faz parte do nosso ser de Jesus. É preciso estar disponível. Quantas vezes nós colocamos tantas coisas na nossa vida e esse evangelho de hoje, ele quer, de fato,
trabalhar em nós essa questão da disponibilidade, porque também isso nos leva a uma questão daquilo que é o mais importante, de uma hierarquia de valores. Ora, se Jesus é mais importante para mim, a missão de Jesus também é mais importante. Então, diante de tudo aquilo que ele fez na nossa vida, primeiro nós precisamos, correr o risco de uma vida livre e desapegada de qualquer segurança. Depois, agora que nós estamos falando, ser disponíveis para o Senhor. E terceiro, o segmento, ele deve ser imediato, irmãos. Deve ser imediato. Por quê? Porque há uma urgência. Há uma urgência na evangelização. Nós precisamos evangelizar. É urgente evangelizar. É urgente levar o nome de Cristo. É urgente que essa missão comece não amanhã. Quantas pessoas têm projetos maravilhosos, mas que nunca o colocam em prática? Não, fica deixando para amanhã, e desculpa, alguns até com uma desculpa de estar num discernimento. O discernimento já está há 10 anos e a obra não começa. Ora, se a obra é de Cristo, nós não precisamos de tanto discernimento, porque Ele vai nos orientando ao longo do caminho. E se Deus quiser acabar com esse ou com aquela, Ele acaba, Ele põe ponto final e pronto. Basta que a gente seja dócil. Mas o segmento de Cristo, ele deve ser imediato. Nós não podemos ficar protelando aquilo que é o mais importante. Veja, São Francisco Xavier, por exemplo, ele não calculou. Quando Santo Inácio de Loyola diz para ele: Francisco, do que adianta você ganhar o mundo inteiro se você venha perder a sua vida? Ele não calculou os riscos. Não, ele se colocou, e veja, ele não largou pouca coisa, tá, irmãos? São Francisco Xavier, ele não largou pouca coisa, ele era um nobre. Ele era uma pessoa que tinha uma carreira, ele tinha tudo, tinha um conforto. Ele simplesmente, sem calcular, sem se pautar, ele corre o risco de uma vida livre. Ele larga tudo aquilo que ele tinha. Depois, ele se coloca disponível. Ele coloca a missão em primeiro lugar, antes de todas as outras realidades. Por quê? Porque aquilo diz respeito a Deus. E depois, ele se coloca de prontidão. O homem, ele deu quase 4 ou 5 voltas ao redor da Terra, se fosse colocar, marcando em quilômetros, evangelizando. Foi uma potência na evangelização, porque foi uma pessoa que entendeu plenamente o que é a exigência do segmento. Nós muitas das vezes achamos que seguir Jesus não requer nada de nós. Muito pelo contrário, requer tudo de nós, irmãos. Tudo. O segmento de Cristo requer tudo da nossa parte. Então, vamos pensar hoje nesse evangelho e vamos analisar esses 3 pontos, né? Eu quero correr o risco de uma vida livre de qualquer segurança humana. Depois, eu estou disponível para o Senhor? Precisamos pensar nisso. E terceiro, eu estou colocando o segmento de Cristo como algo imediato. Essa missão precisa começar agora. Ela precisa, não dá mais para esperar, porque pode ser que amanhã seja tarde para algumas almas e nós precisamos estar a caminho. Nós precisamos estar a serviço do nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.